Pensa só, um fundo imobiliário que paga mais de 12% de dividendos, mas que o mercado está negociando pela metade do que ele vale em teoria. Esse é o Vino 11, e a grande questão aqui é, será que isso é uma oportunidade de ouro ou uma bela de uma armadilha? É o que a gente vai investigar hoje. E olha, o dilema já aparece de cara, bem aqui. De um lado, um dividendo yield que enche os olhos, mais de 12% no último ano. É um baita rendimento. Só que do outro lado, o preço dele é só 52% do valor patrimonial. Traduzindo, o mercado está pagando por ele metade do que os seus ativos, em tese, valem. E aí, como é que a gente lê isso? É uma pechincha daquelas só esperando para ser descoberta? Ou é um sinal de alerta gigante piscando em vermelho, avisando de algum problema escondido? Para a gente ter uma chance de responder isso, a gente precisa cavar um pouco mais fundo. Beleza, então antes de mergulhar de cabeça nos números, vamos dar um passo para trás. Para entender a história toda, a gente precisa primeiro saber, afinal de contas, o que é o Vino 11. O Vino 11 é o que o pessoal do mercado chama de fundo de tijolo. O nome já diz tudo, né? Ele investe em imóveis de verdade, em prédios físicos. O dinheiro vem do aluguel desses lugares, bem diferente daqueles fundos de papel que investem em dívidas do setor imobiliário. E aqui está um raio-x rápido dele. O foco do fundo: escritórios, as famosas lajes corporativas. A gestão é ativa, o que significa que tem uma equipe sempre de olho tentando fazer os melhores negócios. E ó, não é um fundo pequeno não, hein? São quase 137 mil cotistas e um patrimônio que passa dos 832 milhões de reais. Agora que a gente já sabe quem ele é, vamos para o que interessa, os números. É aqui que a história começa a ficar bem mais interessante. E as contradições começam a pular na nossa frente. Olha só essa comparação. O tal do preço sobre valor patrimonial do Vino 11 está em 0,52. A média do setor dele é 0,70. Ou seja, ele está bem mais descontado que os concorrentes. Em compensação, o dividendo dele é mais que o dobro da média, 12,24% contra 5%. Essa diferença gritante é o centro de toda a discussão. Mas calma lá, um dividendo alto hoje não conta a história inteira. Se a gente olhar o retorno total, somando a variação da cota, a coisa muda de figura. No último ano, foi ótimo, mais de 18%. Mas se a gente puxar a fita para 2 ou 5 anos atrás, o cenário é bem feio. O resultado é bem negativo. No longo prazo, o fundo tem destruído o valor. E aqui tem um ponto que, olha, é crucial. Se a gente olhar o valor que de fato caiu na conta por cota, o dividendo, a gente vê uma tendência clara de queda. Eram 72 centavos em 2023, caiu para 69 em 2024 e a projeção para 2025 é de 64. Ou seja, o dinheirinho que pinga na conta está diminuindo. Ué, peraí. Se o fundo está pagando menos, como é que o yield, o percentual, continua tão alto? A resposta, meus amigos, está no preço da cota. A cota caiu tanto, mas tanto, que mesmo com um pagamento menor, o retorno percentual parece alto. E essa é uma matemática meio perigosa. O yield está nas alturas, não porque o fundo está bombando, mas sim porque o preço da cota despencou. Ok, vamos sair um pouco das planilhas e voltar para os tijolos. Afinal, o que é que o Vino 11 tem dentro do portfólio para gerar essa renda toda? Dando uma olhada no mapa, a gente vê que a coisa é bem concentrada. 8 dos 10 imóveis ficam em São Paulo e os outros 2 no Rio de Janeiro. Na prática, isso quer dizer que o destino do fundo está completamente amarrado ao que acontece no mercado de escritórios dessas duas cidades. E não é qualquer predinho, não. O portfólio tem os ativos de primeira linha. Imóveis que a gente chama de troféu. A sede da Globo em São Paulo, por exemplo, um monstro de quase 40 mil metros quadrados. Tem também prédios ocupados pela CIA, por escritórios de advocacia super importantes. São ativos realmente bons. Um termômetro da saúde de um fundo de tijolo é a taxa de vacância, ou seja, quanto do espaço está vazio sem inquilino. A do Vino 11 hoje está em 9%. Não chega a ser um número alarmante, mas também não está zerado. É aquele tipo de número que a gente tem que ficar sempre de olho. Bom, agora vamos sair um pouco dos dados frios e entrar no fator humano. O que as notícias e o que os outros investidores estão falando por aí sobre o Vino 11 e o setor dele? Uma coisa que a fonte original aponta é que o noticiário para o setor de lajes corporativas não tem sido fácil. Por exemplo, a gente ouve falar de outros fundos com problemas com inquilinos gigantes, como a WeWork. Isso cria um clima de risco que acaba respingando na percepção sobre todos os fundos do setor, incluindo o Vino 11. E quando a gente vai para os fóruns de discussão, aí vemos os dois lados da moeda. Primeiro, tem a turma do otimismo. Esse investidor aqui acredita que a queda é só uma fase e que quem tiver paciência vai se dar bem. Mas aí vem o outro lado.
O pessimismo total. O investidor que comprou lá no começo da jornada e hoje se arrepende amargamente. Isso mostra bem o tamanho do impacto que a desvalorização teve no bolso e no emocional das pessoas. E tem uma terceira visão, a do estrategista. Esse cotista aqui está fazendo o quê? Aproveitando o preço baixo para comprar mais todo mês, diminuindo o preço médio dele e pensando no longo prazo. É uma abordagem de quem vê o preço atual como uma oportunidade de acumular. Certo, juntamos todas as peças. Os números, os imóveis, o que o pessoal está falando. Agora, vamos tentar organizar a casa e colocar lado a lado os argumentos de quem está otimista e de quem está pessimista. E no fim, a história se resume a isso aqui. De um lado, o time dos otimistas olha para o desconto gigante, para o dividendo gordo e para a qualidade dos imóveis. Do outro, o time dos pessimistas foca no histórico ruim, na queda dos dividendos e nos riscos do setor. São duas narrativas opostas, construídas com os mesmíssimos fatos. E a matemática que resume tudo é esta. O valor patrimonial, o que está no papel, é de R$ 10,06 por cota. O preço que o mercado está pagando hoje é R$ 5,19. É uma diferença brutal. E é sempre bom reforçar, né? O nosso objetivo aqui não é dar recomendação. A ideia é só apresentar os dados, os argumentos e ajudar cada um a montar o seu próprio quebra-cabeça. E a gente termina com a pergunta que fica no ar. Para um ativo que está sendo vendido pela metade do seu valor de livro, como é que se põe na balança um dividendo atual tão alto contra um histórico de performance tão ruim e um mercado cheio de incertezas? Essa é a grande charada que define o Vino 11 hoje.